Se eu utilizo a comunicação não violenta para liberar as pessoas para que fiquem menos deprimidas, para se darem melhor com sua família, mas não as ensino, ao mesmo tempo, a usar sua energia para transformar rapidamente os sistemas do mundo, então faço parte do problema. Estou essencialmente acalmando as pessoas, tornando-as mais felizes de viver nos sistemas como são. Estou, então, usando a CNV como um narcótico. Marshall Rosenberg, durante um retiro de justiça social na Suíça, em junho de 2005. Bom dia, agora sim. Oi, tudo bom? E essa frase que a Lu leu aqui no começo é uma frase que o título da nossa oficina é Transformando Sistemas de Dominação, né? Que é uma parte que a gente considera muito importante da comunicação não violenta, que é talvez a essência aí dessa abordagem, dessa prática. E essa frase do Marshall, que criou a comunicação não violenta, é uma frase que resume bastante isso, né? De como é importante a comunicação não violenta. A gente está olhando não apenas para o lado intrapessoal, como eu me relaciono, melhorar a minha conexão comigo mesma, não somente isso, nem somente a relação interpessoal, mas também a transformação das estruturas sociais onde a gente vive, de como a gente se organiza coletivamente. Então, a comunicação não violenta tem esses três focos, esses três escopos ou campos de atuação, né? E eu quero também chamar uma atenção de que a gente está abordando esse tema tão importante dentro de um contexto muito difícil, né? Só nomear que a gente está no meio de uma crise global e que ela está impactando tanta gente e está impactando tanta gente de forma muito diferente e está fazendo ficar visível os sistemas desiguais nos quais a gente vive pelo mundo. E a gente vai estar conectando também um pouco não, bastante a nossa sessão se conecta muito com essa realidade. E um dos fenômenos dessa época que a gente está vivendo é ter transformado tanta coisa que antes era presencial para esse outro veículo online. E um pedido que eu gostaria de fazer, que a gente tem feito muito ao longo dos nossos trabalhos, é de tentar imitar o máximo possível o ambiente presencial, e para isso eu queria convidar para quem puder abrir as suas câmeras, para a gente poder ver os seus rostos, para vocês serem vistos e poderem ver os outros vendo vocês. E a gente vai tentando formar um círculo virtual aqui, com uma qualidade de presença o máximo possível mais próxima do que seria estar junto, de fato. E para mim é super esquisito estar vendo fotos paradas ou coisas assim. Então eu peço também por mim, isso me ajuda muito a me conectar mais, estar mais presente, saber e ver com quem eu estou falando, ver a expressão no rosto de vocês. Isso me ajuda a me conectar bastante. Obrigado para quem já está abrindo as câmeras, fico muito grato. Então, vamos lá. Para a gente começar, a gente está falando sobre essa questão dos sistemas onde estamos inseridos, né? E para a gente começar a investigar isso, eu gostaria de fazer um convite para fazer aqui o nosso check-in, como é que a gente está chegando. Primeiro, o convite para vocês se conectarem com vocês mesmos e fazer esse mergulho interno de como você está agora nesse momento, como é que você está chegando. E se você quiser escrever ali no chat, como é que você está agora, como você está chegando nesse momento aqui. Eu caí meio de surpresa, estou meio de pijama, em paz, ansioso, estou chegando bem tranquilo, de coração aberto, agitada, ansiosa, curiosa, empolgada. Eu cheguei um pouco agitada também, por causa da coisa do Zoom aqui.
E agora já estou mais tranquila. Feliz e animada, cansada, empolgada, acordando. Eu estou sentindo um pouquinho de tensão nos ouvidos. Tem me acompanhado esses dias. E eu também estou muito feliz de estar aqui agora e vendo os rostos de vocês e curioso e animado para essa sessão. E tem mais um convite que eu gostaria de fazer, que já conectando com com o tema dessa nossa sessão, né, da gente se conectar com a gente, se conectar com quem está aqui ao nosso redor, então olhar para as outras pessoas que estão aqui junto com a gente, para a gente ver quem está aqui conosco. E também o outro convite é para você, é uma conexão com o lugar onde a gente está, de que tudo que a gente está fazendo, isso que a gente está fazendo aqui agora nesse momento, está dentro de um contexto, não está no vácuo, né? A gente está fazendo isso, falando pelo Zoom, dentro, no Brasil, em um lugar, em um território, e mesmo que a gente não tenha consciência do contexto, esse contexto está influenciando a gente. E existe uma história que trouxe a gente até aqui. Então, meu convite para a gente conectar especificamente com o território onde a gente está. Eu e o Yuri estamos aqui em São Paulo, e é um território que antes era Tupi-Guarani. É um território que não foi cedido voluntariamente pelos povos que estavam aqui anteriormente, e eu imagino que os lugares onde vocês estão provavelmente também foi assim. Se vocês, por acaso, sabem o nome do lugar onde você está, do território, que povos estavam aí antes, então eu quero convidar vocês para colocarem no chat também o nome dos povos, né? Então eu vou colocar aqui o meu São Paulo, Tupi-Guarani. E o intuito de fazer isso é buscar ampliar um pouco mais a nossa consciência do que está acontecendo no nosso entorno, né? Ampliar essa consciência das estruturas, dos sistemas que estão ao nosso redor, no intuito de honrar esses povos passados, presentes e futuros. Eles estavam aqui, eles ainda estão em algum lugar, apesar deles não terem mais a soberania. Então, se vocês souberem, convido a colocarem no chat. E se por acaso você não sabe a história do território onde os seus pés tocam o chão, isso eu quero só dizer, pra, por favor, não se sentir mal com isso, porque parte do processo da socialização nos nossos sistemas está muito conectada exatamente com essa vivência de normalizar e invisibilizar. Então, não é algo que você necessariamente precisa sentir responsabilidade sozinha ou sozinho, mas saber que isso é fruto de um processo de socialização que deixa mesmo apagado muito dessa informação e talvez a partir de uma pergunta como essas e um convite como esse que a gente faz, isso te mova a querer saber mais sobre quem estava antes nesse território que você está. A gente vai ler aqui. Várias pessoas escreveram. Eu quero convidar também, quem não estiver falando, coloca o microfone no mudo, por favor. E aqui tem, então, Blumenau, era a terra dos índios caigangues, Xoclengues, e também denominados botocudos. No Rio de Janeiro, Tupi-Guarani. Rio de Janeiro, indígenas, não sei, mas vou pesquisar. Estou em Ouro Preto, Minas Gerais. Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, lugar de uma das batalhas da Guerra dos Emboabas, onde o sangue de povos primitivos se mistura ao sangue dos povos africanos. Meu nome é indígena, Tupi-Guarani, Assanã. Legal. Joinville, índios Tupi-Guaranis. O movimento de fazer esse reconhecimento é isso mesmo, é a ideia de reconhecer, de trazer para um nível consciente e presente aqui entre nós, algo que se a gente não nomear, embora esteja presente, passa invisível. E já que foi nomeado também aqui, eu acho importante, a gente costuma sempre trazer também junto
que esse país que a gente habita, ou nasceu, muitos de nós, né? Tem gente que está aqui, que está fora do Brasil e está participando. É um país cujas riquezas e economia foi construída nas costas de pessoas que foram capturadas contra a sua vontade, escravizadas e por muito, muito tempo construindo e acumulando riquezas que até hoje estão mal distribuídas e que continuam perpetuando um sistema que é racista na sua fundação e se desdobra em várias formas. Então, também tem um reconhecimento aqui que esse contexto também faz parte do que está presente, do que nos cerca e que está aqui, e só em nomear e reconhecer, a gente também traz ele aqui para o nosso círculo. E mais algumas pessoas escreveram aqui, Joinville, Tupi-Guarani, Uberlândia, Caiapós. Estou na periferia de Paris, era uma zona, um lugar rural do lado de fora da fortificação de Paris, que me diverte mais. Piracanga, Bahia. Apesar dos tupinambás que ocupavam uma parte da região aqui, a história e a energia é muito forte de comunidades quilombolas. Então, essa mistura que é toda, né, que está presente. Então, obrigada, pessoal. Obrigado por participar com a gente nessa abertura e reconhecimento. Santos, Tupi-Guarani, Suzano, Índios, Caribocas. Obrigado. Gratidão. Então, a ideia dessa oficina aqui, a gente vai falar algumas coisas, mas a gente quer fazer atividades práticas e fazer uma coisa bem interativa aqui entre nós, né? Buscando investigar, então, esses sistemas de dominação nos quais a gente está imerso e que muitas vezes a gente não percebe. E se a gente quer transformar eles, a primeira coisa é talvez perceber. E aí, a forma de transformar, que no meu entendimento a comunicação não violenta está propondo, é uma forma que abrange esses três escopos. Eu não quero somente transformar o que está do lado de fora de mim, mas, ao mesmo tempo, eu preciso transformar o que está dentro de mim. E como eu estou contribuindo para a continuidade desses sistemas de dominação que eu quero transformar. Então, ao mesmo tempo, só transformar internamente, talvez não muda muita coisa do lado de fora, mas apenas querer transformar do lado de fora sem mudar internamente, sem querer, eu acabo reproduzindo o mesmo sistema que eu estou tentando transformar. Então, essa é a nossa proposta aqui, da gente estar investigando isso junto. Quer dizer algo mais? Sim. Tem um dos elementos nos quais também a ideia dessa dimensão do trabalho da comunicação não violenta se baseia é numa fala que eu captei do Marshall Rosenberg e eu percebi como essa fala dele, ela tem pouca ênfase, talvez, em muitos dos círculos onde eu já passei, onde se estudava, praticava, se ensinava comunicação não violenta, porque se fala muito, por exemplo, de onde vêm os sentimentos, né? Se fala muito da ligação dos sentimentos com as necessidades, se fala muito, enfim, de algumas coisas mais óbvias, mas tem uma frase dele que diz que ele pergunta de onde vêm as nossas necessidades. E ele coloca uma frase que é bem desafiadora, ele diz que as nossas necessidades vêm dos nossos pensamentos. E isso, quando eu ouvi a primeira vez, isso me deu um nó. E eu fiquei refletindo, meditando sobre essa frase e fui vendo outras referências que o Marshall fazia. Para quem não conhece e está entrando em contato com a comunicação não violenta pela primeira vez, o Marshall Rosenberg foi o criador da comunicação não violenta, um psicólogo norte-americano. Enfim, vocês podem procurar mais informações sobre ele. E a ideia que eu fui desdobrando para mim em torno disso é que não se trata, quando ele fala de nossas necessidades vêm dos nossos pensamentos, não se trata exatamente de um pensamento linear, pontual, uma frase, mas a ideia de qual é o meu entendimento de mim mesmo e do mundo. Qual é a narrativa, ou a história, ou até mesmo o paradigma que eu estou sustentando
que interpreta, é a grande lente que interpreta o que eu estou vendo e o que eu estou vivendo. E dentro dessa lente, eu entendo que necessidades estão ou não sendo atendidas. E dentro desse, então, universo de paradigma e narrativa, é onde se coloca o que eu compreendo ser a explicação que eu tenho para tudo que eu vejo à minha volta, que eu vejo à minha volta. E aí então estão os sistemas que eu vejo, que eu vivo, que eu aceito ou deixo de aceitar, o que está normalizado para mim, o que eu deixo de ver. E é dentro desse grande contexto que eu me conecto com qual que é a humanidade que está viva ali, que está impactada, que está beneficiada. E é meio que a visão de mundo, né? E segundo o Marshall Rosenberg e vários historiadores que ele cita, por exemplo, um teólogo, não é, cita historiadores, cita esse teólogo Walter Wink, que fala dos sistemas de dominação como esses sistemas onde tem algumas poucas pessoas que controlam, que têm acesso a recursos para sua própria vantagem e outros, apenas alguns poucos. E esses sistemas de dominação, eles treinam as pessoas a pensar de forma que apoie esse sistema, para se encaixarem nesse sistema. Então, segundo alguns dos historiadores que ele traz também, isso vem acontecendo há 8.000, 10.000 anos atrás. Então, culturalmente, talvez em praticamente todas as culturas que existem no planeta hoje, tem muito esse modo de pensar. Então, o nosso modo de pensar, de entender o mundo, visão de mundo, está muito influenciada por esses sistemas de dominação, que significa o quê? Então, a gente pensar, por exemplo, que tem algumas pessoas que são mais importantes do que outras, ou que valem mais do que outras de alguma maneira, ou que merecem certas coisas mais do que outras. Então, é um pensamento de merecimento, né? De bom, mal, certo e errado. Algumas pessoas são boas e, portanto, merecem mais, e outras pessoas são más e merecem menos. A gente começa a dividir em categorias de pessoas numa hierarquia, em que algumas são mais importantes e outras não, ou grupos de pessoas. E até, posso complementar uma coisa? E até a história subjacente a essa categorização, que é a simples aceitação de que esse é um modelo de justiça, um modelo de merecimento, e que não há outro, é uma naturalização quase, né? Na ideia de normalizar, de virar uma norma, tem até um nível mais profundo, que eu acho que é mais profundo, que é a ideia de naturalizar, achar que é assim, o mundo é assim, eu nem tenho dentro de mim a habilidade de questionar, nem perceber, nem né? saber que eu posso, nem tenho a ideia de que, eu não tenho nenhum convite interno de que eu poderia questionar o modelo que se apresenta na minha frente. Então, é uma aceitação, tem uma vulnerabilidade muito grande nisso, vulnerabilidade não no sentido positivo, mas no sentido de ter uma abertura total para aceitar as histórias que são herdadas na minha socialização, no meu entorno, das pessoas que têm mais poder e que exercem discursos no espaço público e que trazem essas ideias para mim, eu acabo integrando em mim a ideia de que justiça e que esse sistema de merecimento, de que quem é bom merece prêmio, quem é mal merece castigo, é uma ordem natural, é uma coisa, isso também é uma narrativa, também está na esfera de entendimento, de história, de narrativa que eu tenho sobre o mundo, sobre mim, sobre os outros. E aí está na educação, né, de crianças, nas escolas, nas instituições, na forma como as empresas se organizam, todas as instituições, e também na maneira como a gente pensa, né, na nossa cultura. Então, tem três aspectos que o Marshall traz aqui, que os sistemas de dominação requerem, né? E que a gente internaliza. Então, um é a supressão de mim mesma. Então, a supressão dos meus próprios sentimentos, das minhas necessidades, das coisas que são importantes para mim, eu não ser autêntica, não compartilhar a minha verdade, não ser vulnerável, né? Ter medo de revelar as coisas sobre mim, as coisas que são importantes. Então, esse é um dos aspectos. E tem um entrelaçamento desses elementos que a gente está trazendo, por exemplo, esse primeiro
elemento, ele está muito conectado com a ideia de poder submetido ou de submissão, de eu acreditar que é algo fora de mim que tem mais poder, o que é a coisa correta ou certa, né? Aí o segundo são esses julgamentos moralizadores. Então, esse pensamento de que tem certas pessoas que são más e que merecem, então, castigo, punição, merecem sofrer, etc. E tem outras que são boas e merecem coisas boas, merecem tudo de bom. Enfim. Uma terceira coisa é essa linguagem, a linguagem. Quer acrescentar algo? Não. A linguagem. E que ele pegou a linguagem Amtssprache, que é em alemão, provavelmente eu estou falando errado, que era o tipo de linguagem usada que durante o nazismo, os nazistas falavam para essa linguagem, para descrever uma linguagem burocrática, que nega a escolha. Então, é uma linguagem muito comum também no nosso dia a dia, né? Ah, eu estou seguindo ordens, eu estou fazendo porque eu tenho que fazer, eu sou obrigado. Então, todas essas coisas de eu estou fazendo porque eu tenho que, porque é obrigação, porque eu estou seguindo ordens, tira essa autorresponsabilização. Então, eu estou fazendo porque alguma autoridade maior acima de mim está me mandando fazer. Tudo isso que eu estou falando está reproduzindo sistemas de dominação, né? A gente está contribuindo para que eles continuem existindo. Isso especificamente veio de uma fala do Adolf Eichmann, como foi relatado no trabalho da Hannah Arendt, quando ela escreveu Eichmann em Jerusalém, né, e descreveu como ele explicou como era o ato de mandar milhares de pessoas para sua morte, né? E ele falava que era que ele estava somente seguindo ordens, e esse era o nome da linguagem. linguagem. Não tinha nenhum grande drama no trabalho burocrático ou no repassar as instruções para continuar fazendo isso, era completamente normalizado. Então, essa maneira da gente aprender a ser obediente, desde criança, a gente aprende a seguir ordens, a ser obediente, a seguir a autoridade que está do lado de fora e não está dentro, é o que permite atrocidades como, por exemplo, o Holocausto e muitas outras, escravidão e massacres dos povos indígenas nas Américas, por exemplo, etc. Essas coisas acabam sendo justificadas, né, pela forma da gente pensar e por esse modelo de pensamento de dominação, em que se justifica, né, oprimir alguns ou matar alguns, ou enfim. Uma última coisa, esse conceito de merecimento, acho que já está aí. É o quarto ponto. Na verdade, são 4 pontos que ele descreve ali, mas é isso mesmo. A gente falou do merecimento. E tem uma sobreposição com o que ele descreve como sendo a linguagem que desconecta, que aliena da vida, ou que desconecta da vida. Ele teve vários dessas formulinhas organizando pontos importantes ou tentando colocar grandes campos de reflexão, trazendo com alguma simplicidade. Então, no inglês ele chama dos 4D, que em inglês começa com D, que é a negação de responsabilidade, o merecimento, a exigência e o diagnóstico. E são 4 pontos que ele considera sendo também estruturais dessa cultura convencional, a nossa cultura onde a grande maioria de nós crescemos. Eu fico muito feliz de ouvir quando uma pessoa fala, não, eu não tive isso na minha socialização, mas é muito raro ouvir isso. Normalmente, todas nós crescemos imersos nessa cultura. E aí tem, vou colocar essa frase aqui, tem uma frase que eu quero ler para vocês e vou colocar aqui no chat também, do Marshall, né, falando assim: eu quero fazer uma mudança radical em minha forma de pensar, de maneira a não participar dos sistemas de dominação presentes no mundo. Os sistemas treinam as pessoas a pensar de maneira que mantenham o próprio sistema. E a forma como somos treinados a nos comunicarmos, sem dúvida, afeta o nosso desenvolvimento humano. Fomos treinados para sermos bonzinhos e apáticos ou valentões, bullies, né? Fala em inglês. Então, quando você está numa posição de autoridade, por exemplo, você tem uma justificativa para ser um agressor, um valentão. Você não se considera um valentão, você se considera uma autoridade.
E no sistema de dominação, as autoridades recebem um poder legal para intimidar por meio do sistema de merecimento, no qual punições, recompensas, outras formas de coerção levam as pessoas a fazerem coisas que muitas vezes elas não querem. Então, aí tem um trecho que acho que está representando bem isso. Eu queria mencionar aqui que tem duas coisas do chat. Primeiro, o Bruno está perguntando sobre o 4D. Acho que você consegue encontrar, Bruno, no livro, alguma coisa no livro Comunicação Não Violenta. Provavelmente tem coisa online também. Pedro tinha mencionado uma coisa, do Eichmann era um burocrata, dessa coisa da surpresa que a Hannah Arendt teve quando ela achou que ela fosse encontrar um grande monstro, e ela se surpreendeu que ela encontrou uma pessoa que parecia exatamente um burocrata. Ele era um bom funcionário, ele fazia exatamente o que mandavam, muito eficiente. Não tinha essa característica tão evidente de monstro, e a grande tese do livro dela é que as monstruosidades na nossa sociedade, elas se reproduzem muito normalizadas, elas muitas vezes têm toda uma dimensão dessas atrocidades que é explicada de uma forma a exatamente normalizar. E nesse sentido, esse texto que a Sandra leu agora, eu me toca muito, exatamente quando está se falando da posição de autoridade de alguém, de como nem sempre esse valentão ou bully na posição de autoridade se apresenta como um bully evidente, como um valentão evidente. Muitas vezes os instrumentos de coerção e de dominação baseadas no sistema de merecimento, de punições e recompensas, aparece de uma forma muito sutil, de uma forma muito aceitável, entre aspas, né? E eu vejo tantos grupos que seguem gurus ou seguem alguém que se impõe de alguma forma, muitas vezes tem alguma dinâmica sutil desse tipo acontecendo por trás, de se comportar de um certo jeito vai ter mais aceitação e apreciação e validação, e se comportar de outro jeito vai ter um preço a pagar. A liberdade, ela vem com um custo, um preço, um castigo, às vezes uma punição. Então, um banimento. Então a intenção que eu vejo, assim, um fundamento ali que a CNV está convidando a gente é desaprender esses hábitos arraigados que vivem dentro de nós, nos nossos pensamentos, na nossa comunicação, que estão reproduzindo esses sistemas de dominação e mantendo eles vivos, reforçando. E tudo isso é reforçado, então, externamente e dentro de nós, né? Pelas instituições, pelas leis, pelas regras e todas essas coisas. Então, a maior parte dos nossos relacionamentos na nossa vida diária, desde que a gente nasceu, envolve esse tipo de relação de dominação, ou de pensamento, de visão de mundo, né? Que define as expectativas e muitas vezes está envolvendo, então, punição, vergonha, esse pensamento de certo e errado, bom e mal. E aí, como é que a gente faz, então, para transformar isso? Eu quero falar um pouquinho antes da gente entrar já no exercício. Você quer falar mais um pouquinho sobre isso? Eu queria trazer antes da prática. Uma coisa que eu queria trazer é sobre quando eu estou, então, que as duas formas que normalmente a gente aprende ou atua e continua atuando e que, na verdade, está contribuindo para manter o sistema é me rebelar ou me submeter. Então, quando eu estou me submetendo, eu estou contribuindo para que o sistema de dominação continue acontecendo, e quando eu estou me rebelando também. Tanto rebelar quanto me submeter, eu estou agindo a partir de algo externo. E a CNV faz um convite para a gente começar a agir a partir de algo interno, a agir no mundo, a fazer as coisas a partir de uma referência interna, a partir das minhas necessidades, dos meus valores, dos meus sentimentos, e não em função de reagir a algo, né? Ou me submeter a algo. Reagir e me submeter, eu estou contribuindo para essa roda do sistema de dominação girar. Então, tanto a rebelião quanto a submissão. Então,
Às vezes esse é um desafio também, porque quando eu quero mudar o sistema, eu quero mudar o mundo, então eu vou lá e eu me rebelo. E aí, fazendo isso, eu estou, ao mesmo tempo, pondo graxa na engrenagem do próprio sistema que eu quero transformar. Então, é bem esse ponto, assim. E isso é um dos aspectos que o Marshall trazia no seu trabalho, que se conectava muito com as tradições da resistência não violenta, da desobediência civil, da não cooperação e de ícones como o Gandhi, o Martin Luther King, o Václav Havel, outras pessoas que são exemplos de engajar com o sistema de uma maneira diferente, de um outro lugar, com um discurso, uma filosofia, uma presença e com estratégias que eram muito distintas dessas estratégias que reproduzem e reforçam o modelo de bom, mal, certo e errado. Eram estratégias de transformação, de um convite para empatia, para humanização, para as pessoas, para o público amplo ficar tocado com as injustiças e as estruturas não mais poderem se sustentar da maneira que elas estavam sendo, né, as instituições, elas terem que passar por transformações. E aqui eu quero falar um ponto com a comunicação não violenta. A gente está falando muito teoricamente nesse início, a gente daqui a pouco vai mergulhar em prática, mas mas eu acho importante essa intervenção teórica um pouco, porque às vezes as ideias elas são tão cristalizadas de uma certa maneira que precisa um pouquinho de um desafio nesse nível também para poder uma interferência para a gente poder ter uma prática mais significativa depois. E e eu sei que muitas pessoas conhecem a comunicação não violenta inicialmente com alguma introdução, tem um contato muitas vezes com, ou pelo livro, tem um contato com as fases bem iniciais da comunicação não violenta, que são normalmente, muitas vezes, apresentadas como 4 passos, e aí depois as pessoas vão devagarzinho continuando a caminhar e descobrem que não são exatamente 4 passos, mas são 4 distinções conceituais, e que cada uma dessas distinções ela é uma reflexão filosófica de transformação de entendimento, de transformação do olhar para si, para as situações, para os outros, e que amplia mais a possibilidade de escolha dentro das situações, de sair do automatismo e começar a realmente exercer mais escolha consciente. E um convite que eu e a Sandra a gente tem feito é para entender que 4 distinções, na realidade, são só 4 de 25 distinções conceituais que compõem o modelo da comunicação não violenta e que todas elas vêm ajudar a apoiar exatamente nessa transição de um paradigma de dominação para um paradigma de parceria, que a gente parece uma coisa pequena ou simples, mas na realidade é algo profundamente revolucionário, tem uma transformação paradigmática, ela não ocorre de uma maneira tão imediata e simples, é incremental e demora um tempo para ir integrando, e a gente tem oferecido, a gente vai oferecer logo mais novamente um laboratório das 25 distinções-chave, onde a gente vai estar abordando essa dimensão da comunicação não violenta, que em níveis iniciais, muitas vezes ela não é nem mencionada. E também um outro programa que a gente está organizando com esse foco de transformação social, né, que a gente está começando a ver aqui, mas a gente está organizando para fazer um processo um pouco mais longo. Quem tiver interesse depois pode se ver aí, seguir a gente nas nossas Sana já fez com a gente o laboratório, que legal, e a gente vai estar fazendo um diferente, porque a gente fez um limitado de alguns encontros, e a gente vai fazer agora um que vai abarcar as 25 distinções, vai ser mais longo, mais aprofundado, então vamos ter uma jornada, uma viagem pela frente. Mas só para mencionar que, então, essa estrutura, ela é uma estrutura que vem ajudar, ao longo dos anos o Marshall também foi pensando, e outros instrutores vêm contribuindo para expandir. Tem livros publicados, a gente tem um aqui que fala das 40 e... quantas são? 48 distinções? Enfim, mas a ideia de perceber que o trabalho necessário é um trabalho de desconstrução dos modelos que me dominam, né, que me compõem, que são não só estruturais, mas são estruturantes e formaram muito da minha identidade.
Então, quando eu vou fazer esse trabalho, eu preciso de apoios e instrumentos para ir percebendo onde eu estou já conseguindo mudar alguma coisa e abrir mais escolha consciente, e onde eu ainda estou muito automatizado, eu me dar conta do meu automatismo, porque se eu não me dou conta, ele simplesmente se reproduz sem eu escolher, sem eu querer, sem eu escolher. Isso tem a ver com a pergunta que o Pedro fez aqui, né? Mas se a forma como eu penso, com que penso sobre as minhas necessidades é condicionada pelas crenças do sistema, se eu agir a partir do meu lugar interno, isso também não vai em direção a sustentar esse próprio sistema? Perfeito. Exatamente. Então, é aí que é o desafio, né? Como é que a gente faz, então, para perceber que eu estou agindo a partir das minhas necessidades condicionadas ou eu realmente estou conseguindo transformar? E aí que esse é o ponto. E eu quero saber se está fazendo sentido para vocês, como é que está chegando aí. Sim, assim, tem vários sinais de confirmação. Então, tem uma pergunta que eu quero fazer para vocês, a gente quer, e vamos colocar aqui no chat, que é quais que são, então, os grandes sistemas de dominação em que a gente está inserido, em que estamos imersos? Quais as narrativas? Qual a cultura, o paradigma? Quais as frases, visão de mundo, pensamentos que mantêm essa hierarquia de poder? E eu vou colocar aqui um link para um documento no Google Docs, para vocês entrarem. Já estão respondendo aqui. Então, eu quero convidar para a gente responder aqui dentro desse documento, que está ali, né? Então, a gente vai entrar nesses 3 níveis, mas eu quero começar pelo nível institucional, estrutural. Quais são as instituições, organizações, estruturas sociais e culturais que perpetuam esses sistemas de dominação? Então, se vocês puderem entrar ali, então já colocaram aqui igrejas, escola, família, faculdade, empresas, família, justiça, poder executivo, poder legislativo, mercado de trabalho, sistema educacional, casamento tradicional ou nem tão tradicional, noção de casal em geral, governos, algumas religiões, família, então, identidade gênero, de gênero, né? Homem, mulher, né? Essa própria ideia de gênero, sexualidade, relação pais e filhos. Legal. Então, alguém tinha falado aqui no chat sobre o patriarcado, né? Patriarcado é talvez uma dessas grandes instituições em onde a gente está imerso. Então, as instituições não são só organizações físicas, né? Mas estruturas sociais, culturais, tudo isso. Sim. Racismo, capitalismo. Isso aí. Cis heteronormatividade entra muito no que estava antes, uma linguagem mais acessível, falando de gênero e sexualidade. Né? Então, vamos para uma segunda pergunta, que eu vou colocar lá na próxima página. Está na próxima página. Lá no documento mesmo, um pouco mais para baixo, né? Que é nesse âmbito interpessoal. Então, quais que são os papéis sociais, os títulos, as posições, né, funções em que os sistemas de dominação são perpetuados? Algumas coisas apareceu ali em cima também, mas aqui dá para a gente pôr mais, né, especificar mais. Chefe, funcionário, líder, professor, homem, mulher, pai, mãe, chefe, filho, humanos e animais, pastor, presidente, líderes religiosos, profissional, competente, competitivo e atraente, presidente, prefeito, professor, líderes. Branco, negro, né? Também. Branco, negro, status social, juiz, professor, líderes religiosos, professor, aluna, psicóloga, homem, mulher, rico, pobre. Marido, esposa, colocou? Marido, esposa. Médico, advogado, padrinho, madrinha, judia, dentro e fora da comunidade judaica, católico, cristão também. Uma outra pergunta, uma terceira pergunta, que está mais nesse... Agora, no intrapessoal, que a gente vai trazer aqui. Então, quais que são... como que eu me relaciono, eu penso e sinto sobre mim mesma, né? O que eu digo para mim mesma?
Quais são as coisas, os meus pensamentos, frases, paradigmas, narrativas, linguagem, lemas, crenças? Qual que é o discurso? O que é a conversa interna que eu tenho comigo mesmo, comigo mesma, quando eu estou me entendendo ou me posicionando nesses papéis ou me posicionando frente aos papéis de outros? Ou como eu falo, como eu vejo outras pessoas falando também, né? Não só que eu tô falando, mas frases que eu escuto, coisas que aparecem. Eu não produzo o suficiente, ou você não produz o suficiente também. Você é incapaz, eu sou incapaz. Eu tenho que dar conta de tudo. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. A responsabilidade é minha. Eu tenho que ser forte. Essa ideia de inteligente, burro, bonito, feio, magro, gordo, é preciso ser forte, capaz ou incapaz, né? A responsabilidade é minha. Mulher tem que suportar. Mulher maravilha. Homem não pode chorar. Homem não chora. São essas frases que estão no senso comum e que a gente reproduz internamente também, né? Ali, alguém tinha colocado no chat também sobre manda quem tem juízo. Não, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uhum. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Enquanto você morar aqui, enquanto você morar na minha casa, eu mando. Esse que você colocou, homem não chora, aparece muito como menino não chora, né? Menino não chora, verdade. Menino não chora. Se eu questionar o chefe, eu serei demitido. Não estou preparado. Se desse certo, já saberíamos. Quem você pensa que é? Menina não briga. Não posso errar. Mulher tem que suportar. Pensa que está falando com quem? Você é muito competitivo. Você precisa ser melhor que o outro. Precisa ser bom o suficiente. Mulher tem que limpar a casa e cozinhar, além de trabalhar. Não existe racismo no Brasil. Uma outra frase. Aí você não está falando no chat, né? Não sou boa o suficiente. Não sou boa o suficiente. Coisa de preto. Como você não fez isso? Normalizando o trabalho doméstico da mulher. Ah, como é que você não fez isso? Devia ter feito tal coisa. Como você não fez? Sim, não lavou a louça? expectativa. Essas expectativas. Então, eu quero fazer um convite agora para a gente entrar um pouco. Só antes de sair, já foi, eu só quero deixar que assim, eu sinto um abalo no corpo ouvindo todas essas frases e eu percebo como tem um fundamento aqui de quanta coisa que parece que está presente muitas vezes nomeada, como algumas coisas aqui, algumas dessas coisas são só pensadas, e as pessoas ficam meio que atuando e agindo de acordo com esse roteiro, todas numa coordenação só, todas sustentando essas ideias, esse pensamento, e como é esmagador isso, como é gigante, como está dentro de mim e está em todo lugar. Me fez pensar um pouco sobre o Sapiens e o Yuval Harari, a tese dele de como a humanidade age coordenadamente em grandes números somente pela capacidade que tem de internalizar uma história coletiva conjunta que faz com que todos ajam de acordo com um roteiro. E como é poderoso visibilizar, fazer isso, o poder do trabalho do Harari foi nomear, fazer ficar visível isso, né? Mostrar, ó, tá todo mundo concordando com essa história aqui, ninguém em nenhum momento parou para pensar que tem uma história que tá todo mundo concordando e agindo junto. O Sapiens é um livro, esse que está citando o livro chamado Homo Sapiens. Então, eu quero convidar para a gente
identificar um pouco como que essa linguagem de dominação está presente agora, é um convite individual para cada um de vocês, na vida de vocês, como no sentido de quando a gente é submetido a ela. Então, eu quero convidar, vou colocar aqui no chat também, para você pensar aí individualmente numa situação em que alguém disse algo para você que perpetua esses sistemas de dominação. Em algum momento da sua vida, pode ser muito tempo atrás, pode ser recentemente, alguma coisa que alguém falou para você que está reproduzindo esse sistema. E eu convido você a escrever essa frase. Então, eu vou dar um exemplo meu aqui. A gente praticou Aikido há muitos anos. A gente se conheceu treinando Aikido, né? Eu e o Yuri. A gente somos casados há 21 anos. E a gente se conheceu lá atrás, depois a gente deu aula de Aikido e por muito tempo. E o professor de Aikido do Yuri, que eram dois mestres diferentes, o professor dele, a gente estava mudando, a gente foi morar em Foz do Iguaçu, e a gente ia abrir um dojo lá, uma academia de Aikido. E o professor do Yuri chamou a gente para conversar e tal, feliz com a coisa da gente mudar. E aí ele começou a dar um monte de conselhos para a gente falar várias coisas, e ele falou assim, que o marido é a pessoa principal do casal, o marido tem que ser a pessoa principal do casal, a esposa tem que ficar em segundo plano e seguir o marido, mesmo que a esposa seja mais graduada. Então, eu praticava Aikido já há praticamente 10 anos antes do Yuri começar a treinar Aikido. Uhum. Antes de Não, mim, antes sim. uns 8 anos, sei lá. Então, eu era faixa preta 3º grau, e o Yuri era faixa preta 2º grau. Era isso? Você era primeiro ainda, eu era segundo. Sei lá, enfim, eu era bem mais graduada que ele. Deixa eu só falar o quanto mais graduado você era. Quando eu comecei a treinar, você já era faixa preta 2º grau. Ah, tá bom. Então, eu já tinha essa graduação que dentro do Aikido, uma estrutura de arte marcial e não sei o quê, é importante. E aí esse professor veio falar isso para mim, para a gente, que era importante a gente chegar numa cidade nova e o Yuri ser a figura central do dojo, porque ele é o homem. Então, o segundo convite então eu vou escrever a frase, o marido tem que ser a pessoa principal do casal, a esposa tem que ficar em primeiro plano, seguir o marido. Então, quais que são os meus sentimentos ao lembrar dessa situação? Mesmo agora, lembrando dessa situação, me dá um esquenta, assim, aqui dentro, dá uma coisa, um negócio, assim, no estômago, me dá até vontade de rir, mas é uma vontade de rir como se diz, sei lá, de ansiedade, assim, para soltar alguma coisa. Então, meus sentimentos são principalmente, acho que, choque, surpresa, uma certa raiva, um pouco de medo também, e uma vergonha, parece que é uma vergonha de mim mesma ao mesmo tempo, alguma coisa assim, como se eu sou algo pelo qual eu preciso me envergonhar. Ser mulher é vergonhoso, alguma coisa desse tipo, assim. Então, dá uma coisa de uma sensação, uma angústia. Então, é um convite para vocês escreverem aí quais os seus sentimentos. E vocês podem, se quiser, usar a lista de sentimentos. A gente vai passar aqui também no chat, tem uma lista de sentimentos e necessidades, se vocês quiserem abrir para usar. Então, a Bel está falando aqui que a reprodução também vem da cultura religiosa do cristianismo, que o homem é a cabeça, a mulher é a coluna. Sim. Então, todo o sistema em volta da gente está dizendo isso, né? O homem vem primeiro, o homem é principal, o homem é mais importante, o homem é racional, a mulher é emotiva, o homem sabe mais, a mulher sabe menos, e tudo isso, enfim. E até tem uma narrativa que tenta justificar essa subordinação, dizendo que a mulher, por exemplo, é a coluna, subordinação, que a mulher é a coluna, dando então uma narrativa que diz, não, a mulher é importante, ela dá sustento para a cabeça, então tem uma normalização, uma justificativa que tenta abafar o fato de que então não tem igualdade. Para justificar a imposição, né? A dominação. Então, aqui estão os meus sentimentos, e agora eu estou de novo com a vontade de rir ou de gritar, é uma vontade de rir e de gritar ao mesmo tempo. Para vocês, e isso já aconteceu há quanto? 15 anos atrás, sei lá. Não, a gente partiu, quase 20 anos quase 20 anos atrás, essa situação. E aí, a próxima pergunta, então, eu buscar identificar as minhas necessidades, depois de colocar ali os sentimentos,
se eu estou sentindo tudo isso, os meus sentimentos, eles são sinais, é como se fossem luzes lá num painel de um carro, dizendo se as minhas necessidades não estão atendidas ou não, está faltando combustível, está faltando alguma coisa, ou se as necessidades estão ok, né? Então, os meus sentimentos, eles são simplesmente sinais, que estão querendo me dizer alguma coisa. É um sistema de feedback. É um sistema de feedback. O que esses sentimentos estão querendo me dizer? Então, se vocês quiserem olhar na lista de necessidades, no meu caso, nessa situação, eu quero ver aqui quais que são as necessidades que eu escrevi aqui para mim. Então, eu senti tudo isso, eu sinto tudo isso, porque para mim, as minhas necessidades, os valores que são tão importantes para mim, são respeito, consideração, igualdade, justiça. Tem alguma coisa de liberdade também para você? Liberdade. Mas tem a primeira coisa, a principal coisa é equilíbrio, equidade, liberdade, igualdade, justiça, tem a ver com isso. Com respeito, consideração. Então, convido vocês a pensarem aí, não sei se vocês estão fazendo ao mesmo tempo, mas pensar nas Pedro está perguntando se reconhecimento também. Reconhecimento também, sim. Reconhecimento, respeito, tá aí junto. Então, o convite é para vocês fazerem esse processo, quem já está fazendo, tá? Quem não, pode começar a pensar. Tem um último passo. Posso explicar, então? Quer explicar? E aí, deixa um tempinho pro pessoal Então, fazer. a última parte é, se você quiser, então, se você quiser, se você não quiser, não faça esse número 5 que está ali, tenta identificar as possíveis necessidades da pessoa quando ela disse essa frase. Então, eu imagino que esse professor de Aikido, as necessidades dele, lá no fundo, o que ele estava querendo era apoiar a gente. Ele estava querendo contribuir, ajudar, para cuidar, né? Para que a gente fosse bem aceito nessa cidade nova para onde a gente estava indo. Estava querendo apoiar esse nosso processo de mudança, de chegar num lugar desconhecido e tal. Estava querendo cuidar, proteger a gente, talvez. Então, vamos esperar um tempinho agora para vocês fazerem e, em seguida, quando você terminar, por favor, levanta a mão digital. Quem está terminando pode ir terminando e a gente vai... quem já terminou, vamos colocar vocês em grupos de 3 pessoas, mais ou menos, para vocês compartilharem um pouco o que vocês escreveram. Quem quiser, claro, se você não quiser compartilhar, você não precisa compartilhar. Não faça nada que você não queira, por favor, na sua vida, em geral. Agora e também na sua vida. E aí, lá no grupo, vocês podem compartilhar um pouquinho. Já dá para ir? Queria só fazer um comentário. Como é mais leve quando vocês convidam a gente para voltar, ao invés de derrubarem a sala assim, a gente está esperando. Muito obrigada. De nada, não são abduzidas assim, né? Não tem escolha. Eu ontem falei isso, a gente volta do guarda-roupa de Nárnia sem sentir, assim, quando vocês convidam é tão mais leve. Muito obrigada. Mais tranquilo, né? Estou ouvindo que é bom ter um senso de escolha no meio dessa situação, já é uma conversa profunda, poder escolher voltar com calma, né? E então tem mais um grupo que ainda está para voltar, mas a gente quer ir ouvindo, então, alguma coisa que vocês queiram compartilhar aqui no grupo grande de algo principal, de algum aprendizado, algum insight, alguma coisa que para você foi importante nessa experiência. Ou como foi fazer. Se alguém quiser falar, pode levantar a mão digital, ou então pode só abrir o microfone e já falar. Como foi fazer essa prática? O que você se deu conta sobre si mesma, sobre si mesmo? Eu vou, então, iniciar, vou aproveitar e agradecer, porque eu fiz a minha prática com uma amiga que está num grupo de leitura compartilhada de CNV comigo, e eu encontrei ela aqui.
e já foi uma grata surpresa, que foi a Valderez, e dizer que eu vi lá muito da humanidade compartilhada, e aí sim, num recorte de gênero, enquanto mulheres ainda passam por experiências muito comuns, e aí sejam mulheres que nos antecederam, nós e talvez as que ainda virão, mas falando do meu lugar, da minha experiência, que também envolve uma outra mulher, que no caso foi a minha mãe, o quanto a CNV os ensinamentos do Bert Hellinger conseguiram me fazer enxergar as necessidades dela e a curar tudo aquilo que eu ouvi de uma educação opressora, e hoje reconhecer que, assim como eu, ela também tinha necessidades não atendidas naquela relação, nos aproximou. Então, hoje eu posso dizer que eu consigo ter com ela uma relação afetuosa que eu buscava na minha adolescência inteira. Então, ela vai fazer 84 anos, eu sou filha única, e foi muito importante para mim, assim, conseguir fazer esse percurso e hoje olhar para ela e honrar tudo que ela me deu, independente de, naquela época, eu ter conseguido compreender isso ou não, assim. Então, foi muito bom, inclusive, verbalizar isso, porque acho que eu nunca disse isso em voz alta para ninguém, acho que foi importante. Legal, grata, Bel. Estou ouvindo que está sendo uma celebração, assim, nesse momento, de reconhecer, de verbalizar, de expressar o quanto essa conexão com a sua mãe se transformou. Você conseguiu ter esse olhar empático, compreender as necessidades dela, ver ela e isso não quer dizer que desfaz todas as coisas que aconteceu, mas esse olhar para ela transformou alguma coisa. Acomoda em outro lugar, e é um lugar mais leve para viver, com certeza. Eu estou ouvindo que você está também celebrando de estar tendo essa clareza para você mesma, de estar vendo, enxergando isso. Isso. Legal, grata por trazer, por partilhar aqui. Alguém mais gostaria de falar? Eu posso falar. Eu percebi o quanto que nesse mecanismo aí, né, de se rebelar e submeter do sistema, o quanto que eu encontrei um jeito de talvez assim, para mim e para os outros, né? Então não deixe as pessoas verem que você tem isso para o sistema não te rebelar, não te tratar mal, né? Mas que não muda o sistema, né? O quanto que eu também não mudo o sistema, assim, fiquei muito... fez muito sentido aquela frase inicial que vocês colocaram no início da oficina, né? Que vocês abriram lá, que estava falando o quanto que a gente, às vezes, aprende a narcotiza um pouco, né? Você aprende a diminuir um pouco a dor do sistema de dominação, mas você não muda ele, né? Você aprende, talvez, a conviver melhor com ele. Mas o quanto é importante a gente ter esse papel ativo de mudança do sistema, né? De aprender a como fazer isso sem ser se rebelando ou se submetendo ou sem ser disfarçando um pouco, né? Diminuindo o sofrimento. Obrigado. Tô entendendo que você, Renata, parece que refletindo sobre essa expansão dessa percepção do além de sobreviver ao sistema, que tem um outro nível de engajar com ele, que é esse de transformar, de mudar o sistema, como é importante perceber isso também. É isso? Porque na fala eu falei a minha coisa que tinha a ver com a minha mãe também, né? Que ela sempre falou o quanto eu era preguiçosa, né? E quanto eu levei isso, né? Que eu sou preguiçosa, e de disfarçar isso para os outros não perceberem o quanto eu sou preguiçosa. E depois ouvi das meninas contando a experiência delas e pensando, eu já fiz isso com vocês, já fiz isso que vocês estão relatando com outras pessoas, né? Então eu já fiz isso, então eu percebi o quanto que eu também estou nesse lugar de reproduzir o sistema de dominação, só que no meu jeito tentando achar um jeito para a pessoa sofrer menos ali, né? Talvez não como a minha mãe ou não como o que elas relataram, mas
de um outro jeito que acaba também não mudando o sistema, e sim reproduzindo ele e diminuindo um pouquinho o sofrimento, né? É paliativo, né? Não é uma transformação efetiva, mas... E que são duas dimensões bem diferentes, essa de sobreviver ao sistema e a de engajar com transformar ele, né? Como é muito uma outra coisa. E só, obrigado, Renata, por partilhar. E para quem chegou um pouco depois, nós compartilhamos uma frase do Marshall Rosenberg, onde ele comenta como se ele ensina a comunicação não violenta para as pessoas sofrerem menos com elas mesmas ou nas relações que elas vivem, mas não ensina elas também a transformar os sistemas de dominação nos quais elas vivem, nós vivemos. Então, ele está sendo parte do problema e está ensinando a CNV como um narcótico. Então, tem algo muito fundamental para a gente no nosso trabalho todo. Está muito inspirado, muito conectado com essa frase do Marshall e essa referência, só para quem não pegou o início. A Lu colocou de novo, obrigado, Lu, colocou de novo aqui no chat, para quem quiser ver a frase completa. Vamos para o outro exercício? A gente pode passar para o tempo? próximo exercício, e tem a ver com isso que a Renata acabou de trazer, que é, então, olhar... Espera aí, aqui, vou colocar no chat também. Pensar numa situação onde eu mesma reproduzi algum sistema de dominação. Então, uma situação em que eu falei algo para alguém, algo que eu disse e que eu me arrependo, ou algo que eu disse e que, lembrando, agora me traz tristeza ou vergonha, e porque eu percebo que está reproduzindo esse sistema de dominação. Então, eu vou dar um exemplo meu aqui novamente. Por exemplo, teve uma época que eu trabalhei numa empresa, e nessa empresa, na hora do almoço, eu sentava para almoçar com os homens. As mulheres, eu achava elas umas chatas, assim, eu pensava, essas mulheres só falam de novela, são fúteis, elas só fazem fofoca, eu não aguentava, eu achava elas assim, não conseguia, eu só sentava para almoçar com os homens. Então, essa é uma situação, não é uma coisa que eu falei, né, mas é um pensamento, meu pensamento que vinha as mulheres são fúteis, elas só falam de novela, só fazem fofoca. Esse é o pensamento que eu escrevi aqui. Então, em seguida, eu vou tentar identificar os meus sentimentos. O que eu sinto lembrando disso, né? E se vocês quiserem, vocês podem usar a lista lá de novo. As listas. Quer colocar de novo o link? Talvez... A Luz, se você puder colocar o link das listas. Então, os meus sentimentos lembrando disso, o que eu sinto é uma certa vergonha, tristeza, um incômodo, assim, desconforto. Acho que é basicamente isso. Em seguida, eu vou tentar me conectar com as minhas necessidades, né? Lembra que os sentimentos, eles estão mostrando para a gente o que são as necessidades que estão ou não estão atendidas. Então, eu estou sentindo isso por quê? Que necessidades que estão aí por trás? Nesse caso, para mim, eu sinto vergonha, tristeza, incômodo, esse desconforto, porque são necessidades, valores muito importantes para mim, que é respeito, consideração e também, no fundo, é conexão com elas. Acho que, no fundo, eu queria ter essa conexão com elas. Eu queria conseguir me conectar com elas. Aí, a próxima pergunta é que necessidades que eu estava tentando atender quando eu disse o que eu disse, ou pensei o que eu pensei. Então, nesse caso aqui, quando eu penso, as mulheres só falam de novela, são fúteis, só fazem fofoca, quais que são as necessidades que eu estava tentando atender? Na verdade, o que eu estava querendo, por trás desse pensamento, o que eu estava querendo, no fundo, era ter uma conversa significativa durante o almoço. Então, eu queria significado, sentido, conexão verdadeira, conseguir me conectar de verdade. E aí tem uma última parte, que é reescrever a frase. Então, ou o pensamento, né? Como é que eu poderia reescrever trazendo os meus sentimentos e necessidades? Então, nesse caso, eu poderia transformar esse pensamento, né? Reescrever seria, eu estou triste porque
eu gostaria de ter conversas significativas e conexão com as minhas colegas de trabalho. Eu estou meio que traduzindo aquele pensamento para a CMV, né? O pensamento que veio lá em linguagem de julgamento, o chacal, né? As mulheres só falam de novela, são fúteis, só fofocam. Agora eu vou traduzir para a linguagem de necessidades. Na verdade, eu estou triste porque eu gostaria de ter conversas significativas e conexão com as minhas colegas de trabalho. E tem Então, uma dimensão desse exercício que eu quero nomear, que ele poderia ser trazido completamente deslocado do contexto que a gente está trazendo e ser trabalhado só como, é só uma coisa interpessoal, pontual, que tá acontecendo ali. E dentro do contexto e enquadramento que a gente está trazendo, a gente está trazendo um peso enorme que vem com essa influência dos sistemas de dominação. De onde está se originando a frase ou o pensamento, no que ele está alicerçado. Quais são os fundamentos e bases que estão permitindo que esse pensamento exista na minha cabeça, que essa frase saia dessa forma? Quais são as expectativas que eu tenho, que estão construídas em cima disso? O preconceito também, né? Não é uma coisa particular, eu acho as mulheres fúteis. Tem uma coisa cultural que nos diz, né? As mulheres são fúteis. Então, esse exercício conectado com essa dimensão, ele traz uma interferência, exatamente, primeiro, uma conscientização de eu perceber e ver como eu posso transformar esses meus pensamentos, como eu posso interferir nessa narrativa. Então, a gente quer convidar vocês a fazerem agora outra vez e quem completar, por favor, levanta a mão digital para a gente saber que você terminou. E quando o suficiente pessoas tiverem terminado, a gente vai convidar vocês de novo para grupinhos por um tempo curtinho para comentar como foi. A Renata falou aqui, desfazer a imagem de inimigo, exatamente. Também, exato, também. Na 3, quais necessidades suas não são atendidas nesta situação? Quando a gente está pensando numa situação que envolve arrependimento, vergonha, né? A gente se sente constrangido por alguma coisa que a gente fez e que a gente reconhece que reproduziu esse sistema, a necessidade diz respeito à vergonha e a esse constrangimento ou à situação que aconteceu, o nosso comportamento naquela situação? Pode ser as duas coisas, eu acho, né? Eu posso estar tendo, talvez, vergonha, porque pode estar sendo, talvez, uma necessidade de integridade, que eu não gostaria de estar reproduzindo esses sistemas e, sem querer, eu estou, talvez, mais de escolha, de consciência, presença, né? E, ao mesmo tempo, talvez a necessidade de... que eu estou tentando, essa estratégia é uma estratégia que está saindo talvez meio torta, esse pensamento ou frase é uma estratégia, eu estou tentando atender alguma coisa com isso. Então, não só essa dimensão, mas a outra, né? As duas, depende do que está vivo para você também, né? Ótimo. Fez sentido para você? Fez sim. Muito obrigada. Eu vou incluir as duas coisas. Tem uma parte que eu não incluí, mas eu vou incluir agora. Obrigada. Já tem várias pessoas terminando. A gente vai, então, convidar vocês para irem nos grupinhos, para vocês conversarem um pouco entre vocês. Depois a gente volta aqui para ouvir. Então, quem voltou, quem já está aqui de volta, se quiser compartilhar alguma coisa de como foi, algum insight, eu lembro que surgiu aqui no chat algumas perguntas também. Depois a gente volta lá. Como é que foi? O que surgiu? Uma coisa que era o Bruno, você que tinha colocado aqui, né, Bruno? De qual era a diferença entre o 3 e o 4, o 4 e o 5, não sei como é que era. 3 e o 4, quais as necessidades que não estão atendidas nessa situação e que necessidades você estava tentando entender quando disse o que disse? Está mais... Se respondeu sozinho ou não? Quer falar alguma coisa? Mais ou menos, é só, acho que já partilhando um pouco, tanto o exercício anterior quanto esse, eu acho que foram coisas assim, estava lidando com coisas
profundas, assim. Então, eu acho que o tempo também não estava dando esse momento de realmente conseguir entrar em contato e trazer essa reflexão, entendeu? Mas eu acho que na partilha deu para entender um pouquinho melhor, sim. Uhum. Então, o tempo foi um pouco curto para fazer esse mergulho mais profundo, né? Precisaria... foi mais... Eu até que vou querer refazer depois esses 2 exercícios assim com calma. Uhum. Porque a primeira situação eu realmente tive muita dificuldade em entrar em contato com aquilo, com a necessidade da outra pessoa, assim, porque eu entendi que a situação ela era mais complexa do que uma relação individual, assim, né? Não era só uma relação eu com a pessoa, a gente estava num outro contexto. Então, talvez tinham necessidades que não eram dela para comigo, dela para com a situação e dela para com o contexto também. Não sei se fica claro. E nessa aqui, eu estava com dificuldade de pegar uma situação, fui pegar uma situação assim muito profunda mesmo, assim, de um desses acontecimentos na vida, assim, que realmente você é dominado mesmo, assim, pelo sentimento e pela sensação, e aí tive um pouco mais de dificuldade aí de entrar em contato com algumas coisas. Pelo tempo, né? Acho que principalmente. Precisaria talvez de mais tempo para esse mergulho, né? Então, eu estou entendendo, você falou das 2 coisas, da anterior, do exercício individual anterior, a coisa de entrar em contato com as necessidades da outra pessoa foi um pouco desafiador, talvez por envolver um contexto mais amplo, que não é só a relação interpessoal, mas tem algo maior assim, não foi tão simples identificar as necessidades, né? E nessa situação agora, também ligado às necessidades, as necessidades que não são atendidas na situação são uma coisa, e as necessidades que eu estava tentando atender... Val, pela profundidade das camadas das necessidades até onde eu fui, sabe? Porque inicialmente foram várias assim que você foi percebendo na hora de escrever, e eu queria agradecer por isso. Eu acho que foi você realmente percebeu o seu comportamento como reprodutor do sistema de dominação, é muito profundo para você chegar nas suas necessidades realmente, né? Legal. Depois a gente podia continuar isso, mas eu achei que a proposta de vocês foi muito bacana nessa última atividade. Muito obrigada. Obrigado por contar para a gente como foi para você estar chegando aqui com uma celebração e uma alegria que foi significativo para você, uma contribuição. Foi assim, para mim, faço minhas palavras da Renata, assim, foi profundíssimo, riquíssimo, e fiquei elaborando, ainda estou, né, até agora, o quanto também reproduzo ou narcotizo, né, esse sistema. Obrigado por partilhar também, estou super celebrando aqui, ouvindo que tá sendo, que foi uma contribuição, que foi profundo, que bom. Para mim, esse pensamento aí, me identifico com o que você está falando, Renata Machado, e para mim para o resto da vida, essa reflexão, porque não é assim, agora pronto, mudei, ou agora, né, uma caminhada de transformação pessoal e de transformação dos espaços, né, do mundo. Mas, obrigada. Maravilhoso ser apoiado por vocês, trazer à luz, né, possíveis estratégias, possibilidades para ampliação de uma transformação, né, trazer essa visualização, perceber que a gente não está sozinho, e é possível, traz muita nutrição, muito fortalecimento. Foi maravilhoso. Gratidão, gente. Gratidão. Então, surgiu uma questão sobre o 5º passo, sobre reescrever a frase, como foi difícil, falando que foi difícil reescrever a frase porque ainda
estava vivo o julgamento com relação à situação, a outra pessoa. E eu quero agradecer esse comentário, dizer que como é importante para mim eu me dar conta se isso está acontecendo dentro de mim, porque talvez eu esteja tão ativado, tão engatilhado, tão mexido, que eu precise de mais empatia para eu poder conseguir me conectar mais comigo mesmo. E quando eu noto que o julgamento está muito presente, é porque eu também eu estou entendendo de alguma forma que é o julgamento que melhor vai cuidar do que é importante para mim. De alguma forma eu estou ainda achando que essa estratégia é que vai traçar a linha que eu não quero que passe, ou que eu não quero que seja atropelada. E conforme eu vou me conectando mais com o que está por trás disso, o que é essa linha, que é essa, talvez a proteção é muito importante para mim, o limite, o respeito, e eu dar mais reconhecimento para isso vai me ajudar a me conectar mais profundamente para além do julgamento, do que esse julgamento está tentando me dizer sobre as minhas necessidades, né? Todo julgamento pode ser traduzido, quanto mais profundamente ele for traduzido, na minha experiência, eu consigo encontrar então uma expressão mais forte ainda do que o julgamento para aquilo que é importante para mim. E aí eu não preciso mais dessa estratégia. Eu tenho estratégias melhores que conectam mais comigo, cuidam mais de mim. E aí eu consigo então trazer frases, refazer a frase de uma forma que seja mais potente do que ficar só no julgamento. Que é uma reatividade, né? Que é também é rebelar. É o rebelar, e é algo também muito treinado, muito familiar, então é o que eu recorro rapidamente, é o que eu conheço, então eu confio mais também. O fato de ser mais familiar também me traz mais segurança de que isso vai garantir, esse julgamento é o que garante o cuidado do que é importante para mim. E tem o exercício de ir além do que é familiar, tem um aprendizado sobre mim mesmo, quando eu me empatizo comigo mesmo mais profundamente, para me conectar nesses níveis mais profundos. Como é que é para você isso, tá? Tem algo mais? E para mim tem uma coisa muito importante aí nesse ponto, que é um cuidado, uma gentileza, um acolhimento comigo mesma, né? Quando eu tô usando palavras ou frases ou reproduzindo sistemas de dominação e eu percebo que eu tô fazendo isso, então essa autoempatia, autocompaixão, eu entrar na culpa, no jogo da culpa, não adianta nada, eu continuo reproduzindo o mesmo sistema, porque aí eu estou me submetendo à culpa, né? A culpa, a vergonha, a autoculpa. Então, para mim é muito importante eu conseguir me acolher, me respeitar, né? Olhar para isso de uma forma que possa realmente transformar e que eu vá cuidando de mim mesma, que tenha esse processo de cura, na verdade, que é uma cura individual e também coletiva, da gente poder se apoiar individualmente e também coletivamente nessas transformações. Então, culpar a outra pessoa também não apoia muito na transformação, e culpar eu mesma e ficar presa nessa coisa da culpa também não apoia transformar. Então, para mim, esse processo que a gente está compartilhando aqui ajuda muito a descer uma camada, ir para uma camada mais profunda que realmente possibilita essa transformação de verdade, né? Não uma transformação superficial e uma transformação mais profunda. Posso acrescentar mais uma coisinha também que está ligada com o que você está trazendo, de então, isso também parece que é uma armadilha que pode acontecer, porque eu sou tão treinado nessa forma de sistemas de dominação que se apresentam muitas vezes com o certo, o errado. Então, se eu estou estudando CNV e eu estou querendo fazer CNV, e aí eu vejo assim, agora eu preciso reescrever a frase e perceber, né, ver como é que eu expresso meus sentimentos e necessidades. E talvez dentro de mim eu esteja tendo um tenho que. Agora eu tenho que fazer CNV, eu tenho que escrever. E eu estou me obrigando de alguma forma, em vez de estar vindo de um lugar que realmente está fazendo sentido para mim, eu estou me sentindo mais conectado fazendo. E aí, sem querer, na tentativa de praticar CNV e transformar sistemas de dominação, eu estou reproduzindo eles já dentro de mim
com a CNV. Eu estou ouvindo a CNV como uma obrigação, um jeito certo de fazer. Agora é o jeito certo de você agir. E eu não tenho mais espaço para ouvir qual é essa dor dentro de mim que ainda não está tão acomodada, talvez, porque eu não fui fundo o suficiente. Então, talvez se libertar também desse lugar, de fazer o que está realmente fazendo sentido e conectando. E não se obrigar. Então, acho que é basicamente Acho que é isso que a gente queria compartilhar com vocês aqui. A gente espera que tenha sido proveitoso e que tenha trazido insights e novas ideias. E a gente está muito grato pela participação de vocês, a disposição de mergulhar nos exercícios e caminhar com a gente um pouquinho. E fica o convite para vocês procurarem a gente nas redes sociais e acompanhar. A gente está aí planejando cursos e oficinas e coisas para estar aprofundando. Quem quiser pode vir com a gente. Nosso site é sinergiacomunicativa.com.br. No YouTube também, Sinergia Comunicativa, no LinkedIn, no Instagram. Só procurar Sinergia Comunicativa, a gente está lá. Até mais, então, pessoal. Até mais, obrigada. Obrigado.